Bom, turma, então, voltando aqui, tá? A nossa questão, vamos tentar entender aqui o que é isso aqui. Em simulados anteriores, não lembro agora exatamente qual foi o número do simulado, a gente já está no simulado número 20 e pouco, tá? Mas não lembro exatamente o número do simulado, mas a gente pegou questões desse tipo, tá? Em que ele trazia isso aqui. A questão 11 também, a gente respondeu alguns simulados lá quando a gente focou em fundamento de lógica, a gente viu questões parecidas com aquela, tá? Bom, vamos lá, então ele fala aqui, ó. A união B, esse U é o símbolo de união. Quando ele é ao contrário, aí eu estou falando sobre intersecção, certinho, pessoal? Estou falando sobre intersecção. Intersecção que a gente viu lá na nossa aula de conjuntos, diagramas, né? Então, ó, vamos aprender a ler isso aqui, ó. Então ele fala X, tem a barrinha X aqui, ó. Ele fala X, tá o quê? X, o Ezinho é o símbolo de pertencimento. Então, X pertence a A. Lembrando que quando eu tenho uma letra maiúscula, eu estou falando sobre um determinado conjunto, ó, X pertence a A ou X pertence a B. Então, X pertence ao conjunto A, X pertence ao conjunto B, certinho? Então, ó, ou seja, é alguém que pode ser comum a dois conjuntos, tá? Só, seguinte, aí a gente retoma lá um conceito de lógica, que é o seguinte, quando eu tenho aqui o conectivo lógico ou, que a gente viu lá numa aula que a gente viu questões de tabela verdade, certo? Quando eu tenho aqui o conectivo ou, o que é que eu tenho aqui no meu conectivo ou? Eu acho que com exemplo fica muito melhor de entender. Por exemplo, se eu disser assim, ó, um pai chegou para a filha e disse assim, filha, se você passar de ano, eu vou te dar ou uma boneca, aliás, eu vou te dar uma boneca ou uma bicicleta. Então, ó a promessa. Então, boneca ou bicicleta. Certinho? Tá claro até aí? Então, ó, vamos entender aqui essa lógica do ou. Nunca mais você vai esquecer disso aqui. Então, ó, te dou uma boneca ou uma bicicleta. Qual é a condição? Passar de ano. Passando de ano, ele vai ter uma boneca ou uma bicicleta. Digamos que o pai chegou no final do ano, o pai disse assim, vou comprar uma bicicleta para ela. O pai falou a verdade ou mentiu para a filha? Talvez a filha diga, não, mas eu quero os dois. Não, peraí, olha o conectivo que eu usei. Eu disse uma boneca ou uma bicicleta. Deu para entender que se ele der só a bicicleta, ele está mentindo? Não, porque ele disse que seria a boneca ou a bicicleta. Deu para entender? Agora, e se ele não der a bicicleta? Ele disse assim, não, vou dar só a boneca para ela. Então, o que é que acontece? Bom, aí se o pai der só a boneca, ele está mentindo? Não, porque ele disse que daria a boneca ou a bicicleta. Agora, vamos para um terceiro caso. Então, o primeiro caso, só a boneca, ele está falando a verdade. Segundo caso, só a bicicleta, ele está falando a verdade. E se ele decidir presentear lá, a menina passou com 10 em tudo, ele vai presentear ela muito bem e ele vai dar a boneca, também a bicicleta. O que é que você acha? O pai está mentindo ou está falando a verdade? Bom, ele também está falando a verdade, porque ele disse, ó, eu vou te dar a boneca ou a bicicleta. Se ele der a boneca e bicicleta, ele também está falando a verdade. Deu para entender? Então essa é a ideia do conectivo lógico ou, certinho? Bom, pessoal, então interrompendo um pouquinho aqui a aula para fazer esse comentário, é o seguinte, a gente já teve simulados, eu não lembro se ainda está disponível no YouTube, a resolução de questões como essa, né? Que ele me dá esses termos que eu preciso traduzi-los, né? E para poder entender a questão. Mas, no geral, é isso, tá? É hora de você revisar isso aí, tá? O que é uma união, o que é uma intersecção, o que são esses símbolos de pertencimento, não pertencimento, o que é esse tal, o que, tá? E aí você sabendo ler esse tipo de sentença, com certeza vai ficar muito melhor para você poder responder esse tipo de questão, tá ok? Então é isso aí, retomando aí a aula. Então, só fixando esse conteúdo aí, se ficou claro para você, deixa aí nos comentários, tá? Que quando eu tenho conectivo ou, eu posso tornar verdadeiro os dois lados, ou só um dos dois lados. Agora, quando é que vai ser falso? Digamos que o pai disse, ó, vou te dar uma boneca ou uma bicicleta, e ele não deu nenhum dos dois. Aí a minha sentença é falsa, certinho? Aí a sentença é falsa, é uma sentença composta, né? Uma proposição composta, e ela passa a ser falsa, porque o pai prometeu alguma coisa, só que ele não cumpriu nenhuma das duas. Se ele cumprir uma das duas, falou a verdade. Se ele cumprir as duas, ele também falou a verdade. Então vamos lá. Então o que é que eu tenho que entender aqui? Ó? X tal que X pertence a A, então X é um número que pertence a A, X é um número que pertence a B. Vamos para um exemplo. Eu acho que exemplos deixam tudo muito mais claro. Digamos que eu tenho aqui os seguintes números. 0, 2, 4, 6.
Pronto, eu tenho esse conjunto aqui. Lembra que eu falei para vocês que letras maiúsculas aqui representam conjuntos? Pois é, agora eu tenho um outro conjunto aqui. Digamos que esse aqui seja o conjunto A. Não está na questão, mas é só um exemplo para você poder entender. O B, digamos que eu tenho aqui 1, 2, 3. Bom, esse elemento X aqui seria alguém que pertence a A e também pertence a B, ó. X pertence a A, X pertence a B. Então, quem seria esse elemento aqui? Concorda que seria o 2. Ó, 2 é um elemento que pertence ao conjunto A, também pertence ao conjunto B. Certinho, pessoal? Ficou claro a ideia? Então, ó, lembra do conectivo OU? Se ele tivesse só em A, estava ok. Se tivesse só em B, estava ok. Estando nos dois, também está ok. Beleza? E a questão, ela diz, ó, X pertence a A união B. Vamos tentar relembrar aí o que é o A união B? O que é o A união B? No A união B, você vai pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B. Só que o 2 repete, então você só coloca o 2 uma única vez, certo? Então, ó, começando aqui, ó, em ordem. O 0 está no A, o 1 está no B, o 2 aqui, ó. O 3 está aqui, o 4 está aqui e o 6 está aqui, tá? Então, isso aqui seria o conjunto A união B, certo? Pensando que X pertence a A, X pertence a B, então seria algo mais ou menos assim. E percebe, ó, que no conjunto A união B, o 2 ainda existe aqui, certinho? Então, eu disse que X pertence a A união B, então, ó, percebe? Foi só um exemplo, tá? Foi só um exemplo. Isso aqui não está na questão, mas é um exemplo que eu acho que vai te ajudar a entender isso aí, beleza? Vamos voltar aí à nossa questão. Então, ó, na letra A ele fala, o elemento Y está somente em B, ou A, e ele tem um símbolo aí de igualdade, né? Parece símbolo de igualdade, B. Pois é, mas a questão em momento algum ela falou sobre esse tal desse Y, né? Então, já elimina isso aí. Ele não falou em momento nenhum sobre Y. Letra B. O elemento X está em A, mas não está em B, certo? Vamos lá, volta aqui. Na condição que a gente entendeu aqui, ó, isso aqui, eu posso afirmar que X está em A e não está em B? Há uma possibilidade, mas eu não posso afirmar, não posso dizer que isso é certeza. Lembra da condição do OU, né? Desse conectivo aqui? Então, eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que ele está nos dois, certo? Então, vamos lá, voltando aí. Aí ele fala, letra C, o elemento X está simultaneamente em A menos B. Não, né? Se eu fizer aqui, ó, aqui eu fiz o A união B, né? Se fosse A menos B, como era o A menos B, já? Se você pegar tudo que tem em A e você vai subtrair tudo que está em B. Por exemplo, o 2 ele pertence ao conjunto B, então eu teria que eliminar o 2 aqui. E aí o X já não pertenceria a A, certo? E aí essa alternativa ela entra em contradição. Como assim? Está em A e não está em A menos B, tá? Então é isso. Vamos lá. Letra D. O elemento X está no complementar de A, aí ele tem intersecção igual a B. Não, esquece isso aí, tá? E letra E, o elemento X está somente em A, ou somente em B, ou em A, intersecção B, certinho? Bom, vamos lá. Se esse aqui é a união B, tá? Então A, intersecção B. Quem seria A, intersecção B? Seguinte. A intersecção que tem em comum entre dois conjuntos. Então, ó, digamos que eu tenho aqui um conjunto, um outro conjunto. Qual é a intersecção desses dois conjuntos? Isso aqui, ó, o que está em comum entre os dois conjuntos. Ó. Essa parte tanto pertence a esse conjunto A, quanto também pertence a esse conjunto B. Então, o que é que tem em comum nesses dois conjuntos aqui? Lembrando, isso aqui é só um exemplo, tá? Exemplo não tem na questão, só exemplifiquei para a gente poder entender. É o tal do 2, né? Bom, então, seria verdade isso aí? Sim. Então, ó, pela condição do conectivo OU, ele poderia estar somente em A, ele poderia estar somente em B, e ele está, né, em A intersecção B, certo? Então esse elemento X seria justamente isso. Lembrando, quando a questão trouxer conceitos mais amplos, né, com letras e não com números que não fique tão claro, atribui valores vai ficar mais interessante isso aí, certo? Então a gente chega à conclusão aí que a nossa resposta seria a letra E, da questão 12 aí, do concurso da Guarda de Olinda. Beleza, pessoal?